prisões de tortura em quebra do PCB na Paraíba, quando ouvimos Antônio Augusto de Almeida, José Fernando Neto e Alvino Raimundo dos Santos. Perseguição aos sindicalistas pela ditadura militar, ouvimos João Ribeiro Filho, João Baptista da Bolsa e Davi Pereira. As marcas da tortura, realizadas em Campina Grande, que foi também ouvimos Francisco Neto, Chicão, professor Nova Rodrigues e Fidel Cassandra, que era filha de um antigo militante do PCB, aqui em Campina Grande. A 11ª foi a Vida da Clandestinidade, quando ouvimos Simão de Almeida Neto, Ana Rita de Castro e Luz Meire. Também fizemos algumas oitivas, depoimentos privados da sede da comissão, quando ouvimos a irmã de João Alfredo Dias, que era o totalmente desaparecido da Polícia Militar, Marina Dias, várias pessoas ligadas a esse caso, como Roberto, do Faculdade do Rocha, e dois depoimentos que foram bastante importantes de militantes do PCDE, que foram duramente torturados, tanto na Paraíba, um na Paraíba de São Paulo, que foi o hoje médico Geraldo Fernandes, e outro na Paraíba, em Rio de Janeiro, que foi o professor aqui de Campina Grande, Rondo Araújo. Então, essas audiências públicas é uma riqueza documental muito grande, né, esses depoimentos, que serão utilizados no relatório da comissão e depois também ficarão disponíveis para futuros pesquisadores. Então, gente, é mais ou menos esse trabalho que a comissão vem realizando nesse período, né, de um ano, e nós teremos mais um ano para complementar os trabalhos da comissão. Então, aqui eu encerro minha participação que o tempo já completou e passo para os outros companheiros que vão verticalizar um pouco, né, se investigou em alguns grupos de trabalho. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Paulo. Apenas um lapso aqui. Eu esqueci de justificar a ausência da professora Maura Pires, que na audiência que fizemos em agosto aqui em Campina Grande, nos trouxe um exemplo importantíssimo de, ao mesmo tempo, crônicas de horror pelo que ela passou, né, do sequestro dela até as torturas que sofreu, e também um exemplo que é extremamente edificante de superação do trauma que ela passou, que é o investimento até hoje na educação. É uma educadora exemplar, responsável pela construção de projetos pedagógicos em Campina Grande, que até hoje estão aí, marcando nosso país. Então, ela foi acometida de uma crise respiratória e não teve absolutamente condições físicas de estar aqui. Então, estou aqui repondo esse lapso, acabei esquecendo disso. Sem mais delongas, vamos passar a palavra agora ao Valdir Porfírio. Tentar também ser um pouco rápido, né? Gostaria de agradecer a coordenação do Encontro da Nova Consciência. Possivelmente, ao pautar esse tema, eu acho de fundamental importância para todos nós, porque preservar a memória é você pegar a luta de pessoas que deram a sua vida, que colocaram as suas vidas sob ameaça, para que a gente hoje estivesse aqui falando para vocês, para que o Estado Democrático de Direito, que está em construção, não foi consolidado, estivesse aqui e a gente pudesse falar e pudesse estar no meio da rua. Foram essas pessoas que colocaram as suas vidas sob ameaça, que favoreceu, fundamentou para que a gente estivesse aqui hoje. Bom, como foi falado aqui, a nossa comissão, a gente está fazendo um levantamento geral. Além de ouvir os testemunhos que a gente está continuando, agora no dia 11 a gente vai fazer um depoimento com duas guerrilheiras, uma urbana e outra da área da guerrilha do Araguaia, né, que é Leila Regiane, fundadora, ela foi do PCT, depois foi da ALN de Marighella, depois foi para a BPR da presidente Dilma, né, então foi presa, foi torturada, então foi presa de Biúna também, ela é paraibana, estudava aqui, né, então a gente está trazendo ela de São Paulo, no dia 11 vai ser ouvida lá em João Pessoa, na OAB. E a outra é a companheira Lúcia Rocha, que participou, viveu na clandestinidade há esse tempo, viveu na área da guerrilha do Araguaia, que a gente vai ouvi-la no próximo dia 11. No dia 25, dois marinheiros participaram da greve dos marinheiros no dia 25 de março de
quatro, né? Que é o Paulo Conserva e o Adeildo. Bom, então, além disso, das audiências e dessas oitivas que a gente faz, a gente dá informação, né? E os seus passos que se estendiam por todo o campo. Nas universidades existia a ASE, a Assessoria de Segurança e Informação, pegava a informação de todo mundo, os caguetavam, os caras deixavam lá e deixavam um registro. Isso, qualquer violação, qualquer punição que você tivesse, era registrada lá na ASE e mandava para o DOPS, que o DOPS mandava para a SNI, então você, depois de terminar seu curso, ou você fosse arranjar um trabalho, precisava um atestado de boa com o DOPS, não dava, então, portanto, você não conseguiria aquele emprego. E assim ficavam os militantes de 68, militantes que entravam em confronto com o regime militar, né? Eles não tinham direito, em hipótese alguma, a arranjar emprego, porque eles não davam. Nós pegamos agora um artigo, nós temos mais de 30 mil páginas, né, de arquivos do SNI sendo investigados um por um, sendo livro que está nada registrado. Porque tem vários militantes de 68 que não foram contratados pela universidade porque lá tem um carimbo do SNI. Não contrata, é subversivo. Vários. Rubens Pinto Lira, professor da universidade. Nós temos também um professor, Francisco Barreto, também tem lá, a marca não contrata, né? Contaigi Lucena, né, que foi vereador, também tem lá a marca não contrata. E isso não era só nas universidades, isso era por todo canto. No setor privado estava a marca lá, não contrata. Ou estava a marca lá, demita. O SNI mandava sigilosamente demitir, não tinha sido demitido. Então, essa corriqueira, do qual a gente está documentando. Para vocês terem uma ideia, nós já catalogamos 105 paraibanos aqui na Paraíba, que foram servidores públicos, federal, estadual, municipal, que foram demitidos. Não concluímos ainda porque a gente está catalogando essa mineração. Nós temos mais de 120 estudantes universitários que tiveram suas matrículas suspensas. Só em 64 foi 11 de cada. 64 foram 11. Né? Em 68 foram 29 proibidos definitivamente de estudar. Desculpa, em 69. 29 estudantes foram proibidos definitivamente de estudar. 55 na federal. 55 proibidos por 1 ano, 2 anos, 3 anos de estudar lá na UFPB. Aqui, hoje na UFPB, que antigamente chamava Universidade Regional do Nordeste, foram suspensos 9 estudantes. E não era só isso. E o estudante secundarista? O estudante secundarista, a gente já está com várias fichas, já tem quase 20 estudantes secundaristas que foram se inscrever no vestibular e a universidade indeferiu a sua inscrição no vestibular, a inscrição no vestibular, porque participavam do movimento de 68. E isso a gente está catalogando, e isso vinha sob segredo, SNI. Botava assim, o cara não sabia por quê. Ia se inscrever em concurso público, como o Washington Rocha, foi se inscrever no IBGE, foi inscrito no IBGE, passou, não contrata, é subjetivo. E a pessoa ficava desse jeito. Não, passava no vestibular, mas não deixa, é matrícula. Isso nós temos, esses ofícios secretos do SNI e do Serviço de Segurança. Essa é uma parte que pega o ensino. Do ponto de vista que pega os mandatos legislativos, por exemplo, nós temos os processos divididos. Nós temos aqueles mandatos de vereadores, de deputados estaduais e de prefeitos que foram cassados pelas casas legislativas, ou seja, pela Câmara ou pela Assembleia, sem direito de defesa. Sem direito de defesa. É como se pegasse o professor Fábio aqui, o professor Fábio não estava presente, vamos tirar o professor Fábio daqui da professor Fábio e sem ele nem dizer por que vocês estão fazendo isso.
às vezes, Fábio, como aconteceu com a Sirlene estava sendo torturado no momento em que a Assembleia Legislativa cassava o mandato dele. Sem ele ter o direito de se defender. Regime, não era um regime. Você viu o grupo da Várzea, o grupo dos latifundiários, deputados ligados aos latifundiários, que estava caçando sem dar direito de defesa a ele. Dentro do dia 10 de abril, o mandato de 4 deputados estaduais, dois titulares e 2 suplentes, haviam sido caçados. No dia 3 de abril, a Rochela, que foi presidente da União Estadual dos Estudantes, era vereador de João Pessoa, 3 de abril foi caçado quando estava preso. Sem nenhum direito de defesa, caçado pelos vereadores, gente, não foi pelo regime, foi pelos vereadores. E aí a gente tem um caso Nego Cuba, que era a liderança da Liga Camponesa, caçado em Mulungu, 2 prefeitos ligados às ligas camponesas, Geraldo Camilo de Mulungu, médico, e Antônio Bolinha Rio Quinto, caçados pelas casas legislativas, pelas câmaras municipais, sem direito de defesa, estavam todos presos. Aí vem o outro manto da ditadura, que foram as cassações, aí sim pelo regime, institucionalizado pelo Conselho Nacional de Segurança. Aí sim, aí veio o Milton daqui, o Campina Grande, né? Veio, não, aí veio, todo de 50 por ano, não, veio o Milton Rico, 74, aí vieram os deputados federais, Abelardo Jurema, né? E deputado federal de 64, e 75 veio o prefeito lá de João Pessoa, o Mendonça, Domingos Mendonça, 66. Aí em 69 veio uma regra, né? Em 69 veio o caçado pelo regime, Ronaldo Cunha Lima, prefeito de João Pessoa, de Campina Grande, o vice-prefeito Orlando Cavalcante, 7 deputados estaduais caçados, 2 deputados federais, que foi Pedro Mulim, né? E Vitório Rego, caçado, né? Nós tivemos, aí começou a escalação pelo regime, não era mais por conta do adversário. Mas, prosseguindo, não foi só no legislativo, nós já falamos do setor universitário, do setor educacional. Vamos falar agora sobre o Poder Judiciário. No Poder Judiciário nós tivemos 13 juízes caçados, colocados em disponibilidade pelo regime militar. Nós tivemos também, além do mais, vários casos de tortura, que aí não é minha fé, que eu vou deixar para o professor Fábio aqui na Paraíba. Nós temos catalogado já 37, se não me engano, professor, 37 casos de torturas que eram praticados nos estabelecimentos do Estado, dentro do estabelecimento do Estado, ou em propriedades particulares, como aqui em Campina Grande, 2 granjas, chamadas Granjas de Terror, 2 granjas servidas por particulares, para que os dois lobbies praticassem as torturas. E lá nas ligas camponesas, quem prendia os camponeses, meus queridos e queridas, eram os jagunços do latifúndio, não era o Estado. Eles lotavam caminhões e caminhões de jagunços armados, prendendo, batendo no camponês. Esses camponeses não tiveram nem direito a processo. Os urbanos até que tiveram processo, foram presos, foi lá, chegou desse depoimento, passou 3 meses, 6 meses preso, por aí vai, fez algum processo. Eles nem processo tiveram, apanharam, foram torturados, lá na delegacia da nossa tabela, ou até mesmo no meio da rua, e não tiveram direito, nenhum processo, nenhuma coisa. E só para concluir, com relação aos mortos e desaparecidos da Paraíba. A partir de um livro grande, Direito à Memória, da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, a gente catalogou quem são os paraibanos que foram mortos e desaparecidos. E a gente chegou ao seguinte dado: nós tivemos 3 mortos
Aldir Hernando Melo do Nascimento, que foi morto quando estava sendo torturado lá no Ministério do Exército. Ele pulou do quarto exército, não aguentava mais a tortura, né? Nós tivemos Severino Elias de Melo. Olha, o exército disse que ele se suicidou, mas o filho dele esteve antes e o viu sendo torturado, porque os caras levaram o filho, avisaram ele: vamos teu filho não torturado, teu filho também, na tua frente, e o filho dele viu o pai ser torturado. Por isso o pai se suicidou, não, jogaram o cara não tinha mais condições de continuar, forjaram um bilhete de suicídio que a própria mulher dele, a família não reconhece como fosse dele, a caligrafia não era dele. Bom, tivemos o Severino Elias, que também foi encontrado enforcado, como 46 outros enforcados foram encontrados aqui no Brasil, né? Severino Elias, de 65. O Marcos Antônio, que disseram que foi uma troca de bala lá em 1970. Nós temos desaparecido políticos: João Alfredo Dias, que é o Nego Cuba, e Pedro Inácio de Araújo, que é o Pedro Fazendeiro. Eram duas lideranças da resistência camponesa, estavam presos no 15 lá em Cruz das Armas, em João Pessoa. Um foi liberado, Nego Cuba, liberado no dia 29 de agosto, à noite, tá? E sumiu, liberado, pode ir embora, sumiu. O outro, no dia 7 de setembro, que é o Pedro Fazendeiro, liberado também à noite, do 15 aí, né? E sumiu, enquanto os outros presos estavam lá, tá? E viram isso daí. Nós temos o Zé Maria Ferreira de Araújo, que era marinheiro, morto em 70, Francisco da Chaga Pereira, que o acusaram de ter jogado fogo no pé da Embratel no Rio de Janeiro, depois disso desapareceu. Ezequias Bezerra da Rocha, que emprestou um carro, né, a Luiz Alberto, que ele se referiu, que nós fizemos, emprestou o carro para ele exiliar um documento. Ele estava com um nome falso, de repente o carro vira, e ao virar, o acidente aconteceu às 9h30, né? E ao fazer isso, o regime descobre de quem era o carro, descobre que o cara, já sabia que o cara era um guerrilheiro, né? Então a mulher já morre no acidente e o cara fica vivo até as 7 horas quando morre. Mas 2 dias depois, o Ezequias seguiu emprestado o carro. Até então o cara estava com outro nome, não era Pablo Freire, era Caio Mendonça. Aí como é que Caio Mendonça de repente é um guerrilheiro? Não é verdade? Aí descobre que Caio Mendonça não é Caio Mendonça, é Luiz Alberto. Descobre que o carro é de Ezequias, sequestra Ezequias, a mulher, tortura Ezequias. A mulher dele, torturada, outros presos dele, torturado. Depois de torturado, não aguenta a tortura, morre. Joga Ezequias com outro nome num açude no município perto de Recife, com outro nome. A família, ao descrever, vai lá: não, a gente quer ver se essa pessoa foi morta. Não dá, foi enterrado lá junto com um indigente. Aí em 2000 pegaram o nome da pessoa que foi morta, a impressão digital, a Assembleia Legislativa de Pernambuco, no ano 2000, gente. Isso foi em 1971. Aí pegaram a impressão digital do Ezequiel e pegaram a impressão digital do cidadão que foi jogado lá no açude. Era a mesma. Era a mesma. Os restos mortais até hoje não existem. Não sabe. Ninguém sabe onde é que está. E eles esconderam. Bom, e nós temos o Beto de Câmara, Beto de Albuquerque, Câmara Neto, que é aqui de Campina Grande, que era diretor da UNE, né, que era da AP, e que foi também torturado e morto pelo pessoal. A comissão está estudando esses 2 casos, que não, esse daí até então foi reconhecido. A União, através da Lei 9.140, já reconheceu como foi responsabilidade dela, do Estado, que praticou o desaparecimento e as mortes, tá? E nós estamos estudando o caso de João Alberto, esse líder estudantil que foi preso em Piúna, depois foi preso em Pernambuco, né, foi bastante torturado. Tem coisas que a gente não pode relatar ainda, a gente está estudando dentro da comissão, como a gente colocar isso que aconteceu com ele, né, para chegar a uma conclusão, tá? E o Luiz Alberto, como já foi dito. Gente, quando a gente fala assim dessas coisas, é porque vocês se lembram da Amarildo, do Rio de Janeiro? Todo mundo fala da Amarildo, não é? O que foi aquilo, gente? Aquilo se chama desaparecimento forçado. É isso que o professor fala.
que é a maior referência que nós temos aqui na área de direitos humanos. Para a gente tem que ter essa vantagem, professor. Pois é, o Amarildo, gente, só aconteceu isso com o Amarildo, como acontece com tantos Amarildos aqui no Brasil, porque quem fez isso durante a ditadura, a cultura do desaparecimento forçado, a cultura de acobertar quem torturava, tá? Não houve punição. Não houve punição para eles, porque a lei de anistia de 1979 está lá de que foi anistiado os perseguidos e também os torturadores, os assassinos do regime. E o Supremo Tribunal Federal, em 2010, entendeu que foi todo mundo anistiado naquela época. Né? Então, a cultura da impunidade do regime militar, e é por isso que as comissões de verdade têm esse papel importante, que é resgatar isso daqui e dizer que não, tortura é crime prescritivo, tortura é crime contra a humanidade, desaparecimento forçado, morte é crime contra a humanidade, não pode ficar impune, não podemos deixar isso impune. Então, é por conta disso que foi criado. E no Brasil tem isso, só para concluir para você. No Brasil tem um negócio meio troncho. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura. Você já pensaram nisso? Foi o último país do mundo. Você sabe qual foi o último país que teve ditadura a criar a Comissão da Verdade? O Brasil. E todos os estados que tiveram ditadura foram criados imediatamente as comissões de verdade. Comissões de verdade. Até Mandela, no país de Mandela, que caiu recentemente, foi criada a comissão de verdade e foram punidos. Aqui no Chile, na Argentina, no Uruguai, todo canto foi criado a comissão de verdade e é punido os responsáveis. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas foram punidos. Por que é que no Brasil não se pode abrir processo? E isso, companheiros, isso é a cobertura. Ao não fazer isso, eles não nos revelam também onde estão os corpos de mais de 300 pessoas que foram desaparecidas. As famílias não têm o direito de enterrar seu ente querido. É um fantasma voando. Esse direito eles não têm. Nem saber como foram mortos, eles não têm. Então, é por conta disso, é por conta desse trabalho que estão existindo as comissões da verdade. Muito obrigado. Bom, como minha fala vai ser bastante breve, eu prometo, porque eu quero que a gente tenha um pequeno espaço. Eu gostaria, se a comissão organizadora desse encontro der de acordo, para que a gente também tivesse aí os 2 ou 3 pronunciamentos de vocês da plateia. O que dizer sobre a tortura? Valdir roubou um pouco a inspiração inicial de minha fala. Ajudante de pedreiro Amarildo, habitante da favela da Rocinha, sequestrado, depois preso, violentamente, brutalmente torturado e depois os sumiços do corpo. É isso que a gente chama de desaparecimento forçado, na linguagem dos que lutam pelos direitos humanos. Essa palavra sequestrado, queria esclarecer, a gente aprendeu muito isso com as nossas testemunhas. Elas não gostam da palavra prisão. Eu fui preso, você foi preso, isso, outro foi preso. Eles não gostam da palavra prisão. A prisão, no Estado democrático de direito, todo mundo sabe, não precisa ser jurista para isso, se dá com ordem judicial, se dá em flagrante delito, coisa que vai. Não tinha nada disso. O que você tinha, literalmente, eram veículos não identificados, com placas frias, que as pessoas eram jogadas no banco de trás desse veículo, com 2 ou 3 agentes, junto, e eram acusados. A partir daí começava o processo de apagar o rastro, e eram levados não sei para onde, e às vezes passavam um mês no limbo.
porque não tinha registro de nada em canto nenhum. Uma ficha sequer, um depoimento sequer em alguma delegacia, passaram 1, 2, 3 meses no limbo. Isso por si só é um absurdo. Isso significa dizer que nesse período você pode fazer o que quiser com essa pessoa e ninguém vai saber. Depois é que aparecia um depoimento ou uma ficha policial, numa delegacia da DOPS, em algum lugar, e vai por aí. Aconteceu muito isso. Então, esse ritual do que fizeram com Amarildo, né, apesar de estar falando de memória aqui, mas estamos falando de um fato de 2013, é o ritual que foi muito bem aprendido com os agentes da repressão da ditadura. Esse ritual. Né? Você não imagina com quantas pessoas, né, tanto Paulo como Valdir já adiantaram, uma lista considerável de pessoas que passaram por isso. E o que dizer sobre a tortura? Eu venho trabalhando com a linha de investigação e de interpretação também, que amplia um pouco a compreensão sobre a tortura do regime militar. Já que há muitos anos eu já vinha pesquisando essa questão da tortura hoje, da permanência da tortura hoje. Continua presente. Nesse momento, em alguma delegacia de polícia de alguma esquina, dentro de alguma viatura dessas tropas noturnas, tipo rota, etc., tem alguém sendo torturado. Agora! Porque esse, infelizmente, ainda já melhorou um pouco, mas ainda é o método por excelência de investigação policial nesse país. As pessoas confessarem, inclusive, o que não fizeram. Né? E em tantos presídios nesse país, neste instante, alguém está sendo torturado. Tenho absoluta certeza disso. Os relatórios que a Anistia Internacional, a organização a qual pertenço com muita honra, tem produzido sobre o nosso país, já afirmaram isso tantas vezes. Então, a linha interpretativa de investigação que eu venho seguindo, com a ajuda do meu grupo, aliás, todos esses grupos temáticos que Paulo e Valdir falaram, queria aqui render uma homenagem a nossos auxiliares, são estudantes, são estagiários, e têm nos dado uma força muito grande, né? Voluntariamente. Eles não têm bolsa, não recebem nada, enfim. E vem nos dando uma ajuda muito grande. Nós temos discutido muito isso, tanto na coordenação como dentro do grupo. É um pouco a extensão dos efeitos da tortura. A extensão no espaço e no tempo. Eu faço assim uma analogia com a questão de uma bomba atômica, né? Como o negócio de Hiroshima e Nagasaki. Né? Tem um epicentro, onde a bomba explode em determinada posição, e aí tem um raio, parece que eles dizem que vai até 5 quilômetros, não sei quanto, né? Os raios, aonde você vai verificando o estrago que a bomba fez. Fazendo analogia, eu estou querendo dizer aqui, o estrago não é só no corpo do torturado, no momento que ele está na sala de tortura sendo torturado. O registro, talvez mais importante, ou o primeiro, pioneiro, que foi feito sobre esse fenômeno, está lá no Brasil Nunca Mais. Um trabalho maravilhoso sobre a coordenação do Dom Paulo Evaristo Aires, que até apareceu um pouco aqui no vídeo. Né? Brasil Nunca Mais. É um livro obrigatório. É o relato do horror. É o relato do mal radical. Né? São milhares de pessoas que passaram por isso, incluindo crianças, mulheres, e pelo menos nesse levantamento, que hoje já está um pouco ampliado, pela quantidade de vítimas que finalmente estão falando, nunca se ouviu tanto as vítimas da ditadura como nos tempos atuais. Isso aí por si só já seria uma grande contribuição nas condições da verdade. Nunca se ouviu tanto as vítimas. Não é que isso começou agora, é claro que já tem livros, filmes, etc., depoimentos que haviam sido feitos em comitês pelo Brasil agora. Mas nesse momento a coisa se intensificou. E aí se descobre